Eu quero refletir com os irmãos nessa noite, quero falar sobre pecado. Pecado e suas consequências. Eu tenho ficado assustado. E olha que eu vim de uma realidade que não era tão fácil me assustar com algumas coisas. E tem me incomodado algumas situações de pecado, de ver o quanto existem pessoas completamente enraizadas no pecado. E aí a gente começa a ver as consequências do pecado na vida de algumas pessoas. Eu estava passando no Jardim Tropical ontem, a Monique, e fui levar o Tiago em casa, e eu fiquei quase 15, 20 minutos ali para passar, porque eu percebi que tem uma choperia de um lado, do outro, e assim, o ambiente é um ambiente muito ruim, irmãos. As pessoas completamente alcoolizadas, por que não dizer algumas drogadas. E aí eu começo a pensar naquelas pessoas e entendo que aquelas pessoas têm famílias. Cada um ali tem uma família. E aquilo ali que eles estão vivenciando é só o reflexo do seu contexto familiar. O que eu percebi, aparentemente para alguns é muito bonito, muitos jovens, muitas pessoas, e é um troço de chope assim, grande. Eu não sei como é que tira aquilo, se é canudo, se é borrachinha, eu não sei. Eu sei que aparentemente para alguns é bacana pra caramba, e eu imagino que seja até atrativo para alguns jovens. Só que existe ali, quando a gente abre os olhos espirituais, a gente começa a ver a destruição de famílias. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu fiquei triste, porque eu percebo que algumas pessoas ainda estão escravizadas pelo pecado. E é triste saber, irmãos, que algumas pessoas que estão lá, estiveram aqui. E aí a gente começa a pensar na nossa conduta de vida cristã. Eu preciso sempre pensar na minha conduta de vida cristã. Se eu cresci um pouco hoje, amanhã eu preciso crescer um pouco mais. Mas glória a Deus, que a gente também sabe que muitas pessoas que estavam lá, hoje estão aqui, amém? Porque existe uma igreja que combate o inferno. E aí eu lembrei de quando nós fizemos uma ação evangelística ali, o Desperta, né? E combatendo o inferno. Como é bom saber que a igreja não se acomodou, sabe? A gente está lutando, a gente está orando. A oração da irmã Denise, a gente está orando. E a nossa luta, ela é espiritual. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 13. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Amém, irmãos? Mais ou menos. Amém, queridos? Amém. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar em suas traduções. O Deus eterno mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitos gados e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os seus filhos. Ele a alimentava com sua própria comida e deixava que ela bebesse no seu próprio copo.
e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então, preste muita atenção, querido. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Eterno, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: este homem é você. E é isto que diz o Eterno Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul, e lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá, Davi. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos? Ou por que você pecou e fez coisa tão terrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha, deixou com que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Vamos orar. Deus, mais uma vez eu quero te agradecer, Pai. E enquanto eu tiver a oportunidade de subir em um púlpito, a minha oração sempre será essa: que o Senhor cresça, Deus, e que eu diminua, para que a igreja ouça a tua voz. No nome de Jesus nós oramos. Amém. O contexto aqui, irmãos, nós já conhecemos muito bem. É conhecido como pecado duplo. Mas para tirar algumas observações aqui, eu quero refrescar a cabeça dos irmãos com esse contexto histórico. Davi acorda, perde o sono, não sei que horas foi isso, provavelmente meia-noite, 1h da manhã, não sei. E aí então ele começa a andar no terraço do palácio. E eu fico imaginando como era bonito o terraço do palácio. O palácio já é algo bonito pra caramba. Vocês imaginem Davi andando de roupão no seu terraço. E aí eu fico imaginando, irmãos, Davi andando para lá, Davi pensando nas leis que ele poderia estabelecer para o povo, Davi pensando no seu exército que estava em batalha. E aí então Davi olha para o lado esquerdo novamente, e quando ele olha para o seu lado direito, a Bíblia não narra isso, eu estou imaginando, eu estou conjecturando, mas narra quando ele olha para uma mulher que era uma mulher formosa, bonita. E ele olha para aquela mulher, pensa alguma coisa, provavelmente por alguns instantes ele desvia o olhar, vai para o seu lado esquerdo novamente, e nesse momento me parece igual desenho, né? Fica um anjinho e um demôniozinho. Só que nesse momento ele dá a voz, ou ele dá ouvidos à voz do demônio. E aí então ele olha para o seu lado direito, olha aquela mulher, a deseja, a cobiça e a possui. Uma mulher que não era sua. E aí então ele leva para os seus aposentos e tem uma noite com aquela mulher. Só que antes de amanhecer, ele começa a pensar: opa, e se Betseba estiver grávida? Eu vou levar a culpa. Como eu vou ficar diante do meu reino? Eu preciso dar um jeito nessa situação. Eu preciso maquiar esse pecado. Coisa que muitas vezes eu e você fazemos. E aí então, ele tem uma ideia. Ele chama, ele despede
Betseba, chama Urias, que estava em batalha. E aí então, quando Urias entra nos seus aposentos, ele diz: e aí, Urias, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Me passa um relatório. Quantos homens nós perdemos? Nós avançamos até onde? Mas isso era uma história para estabelecer o seu plano. E aí então ele diz assim: Urias, você é um bom homem, você é um valente meu, você é alguém que daria a vida por mim. Tenha um momento de descanso, Urias. Vai repousar ou ter bons momentos com a sua esposa. E aí Urias, ele diz assim: rei, eu não posso fazer isso, rei. Os meus homens estão em batalha. Você imagina, era para eu estar lá. Eu acho que Urias só não diz isso porque Davi era rei. Porque na verdade era para Davi estar em batalha também. E ele diz assim: rei, eu não posso fazer isso. Os meus homens estão em batalha, estão confiando em mim. Só que Davi, enquanto o rei, ele ordena: Urias, vai para casa. E aí então, Urias sai do seu palácio, o rei entra e vai para o seu quarto e diz assim: finalmente o meu plano dá certo. Só que ele acorda pela manhã, irmãos, e aí então eu fico imaginando o pensamento do rei: caramba, me dei bem, meu plano deu certinho. Aí quando ele entra para a sua varanda, e eu fico imaginando aquela porta de madeira, antigamente devia ser madeira mesmo, né, irmãos? Nem esse aglomerado infernal que tem por aí. A gente vai trocar o armário daqui para lá, o bicho já começa a gritar e quebra. E eu fico imaginando o rei abrindo as portas do palácio. Ele dá de cara com quem, irmãos? Urias. Urias não foi para casa, Urias dormiu na porta do rei. Eu fico imaginando a ira de Davi. Ele diz: Urias, o que você está fazendo aqui, Urias? Eu não mandei você ir para casa? Provavelmente Urias olha para o rei e diz: rei, eu não podia fazer isso, me perdoe. E aí então, Urias, o rei, ele manda um mensageiro para colocar Urias de frente de batalha, para que Urias morresse. E aí sim, agora, irmãos, o plano de Davi deu certo, porque ele possui uma mulher que não era sua e mata um dos seus valentes. Enfim, o plano diabólico de um homem segundo o coração de Deus dá certo. E é contraditório, irmãos. E quando eu descobri isso de Davi, eu fiquei com raiva de Davi, porque eu conhecia Davi como aquele que luta com gigantes, né? Um dos filhos de Jessé, aquele rei que mais avançava, que mais governou, que mais teve autoridade na história do povo de Israel. E aí de repente eu descubro, a gente vai pesquisando e se aprofundando, descobre esse lado podre, diabólico, de um homem que a Bíblia narra segundo o coração de Deus, irmãos. E aí sabe o que Deus ministra no meu coração? Nesse momento de indignação e de juiz: Enessandro, baixa a tua bola porque você é tal como Davi, meu filho. Quantas vezes você já me pediu perdão? Quantas vezes eu já te perdoei? Quantas vezes você falou que não ia fazer e fez? Sabe o que acontece, irmãos? Nós somos tal como Davi. Nós somos seres humanos e lutamos contra o pecado todos os dias, irmãos. A única diferença nossa, para quem está no mundão, sabe o que é? É porque a gente luta contra o pecado. A gente não tem prazer, porque a gente sabe que isso vai nos levar para o inferno. Mas a gente luta, irmãos. Existe uma luta diária para não pecar, porque nós entendemos que isso vai nos afastar de Deus. E aí o plano de Davi dá certo. Eu quero fazer algumas observações
importantes aqui para nós, com base nesse texto que nós lemos. Primeira coisa, querido, ocupe a sua mente com as coisas que são do céu. Ocupe a sua mente com aquilo que vem do alto. Percebam que Davi, quando acorda, ele fica ocioso. Ele, na verdade, não tem o que fazer. E quando a gente não tem o que fazer, a gente provavelmente vai fazer alguma coisa que não é legal. Existe um ditado popular que diz assim: cabeça vazia, oficina. É verdade, irmãos. Ocupe a tua cabeça com as coisas que vêm do céu. Às vezes a gente leva mais tempo, irmãos, de frente para uma TV, a gente leva mais tempo de frente para uma TV do que separando um momento para lermos a Bíblia. Isso é fato, querido. E aí, qual vai ser a nossa atitude? A nossa ação vai depender do que está aqui. E se eu fico vendo uma opção de porcaria na televisão, que tipo de pensamento que eu vou ter? Eu estava aconselhando um jovem, e ele disse para mim: poxa, pastor, eu tenho problemas com pornografia. E aí daqui a pouco eu vejo o jovem postando no Facebook: ah, como é bom assistir o programa tal. Pânico. Eu falei: rapaz, se você luta contra a pornografia, você vai ver Pânico. É algo óbvio, não precisaria eu falar. Você acha que tu vai pensar coisas santas? Não vai. E é por isso que em Colossenses 3:2 diz assim: ocupe-se a sua cabeça, ou ocupe a sua cabeça, o seu espírito, com aquilo que vem do alto. Às vezes a gente leva mais tempo, irmãos, no WhatsApp ou Facebook, do que separando um momento de oração, de edificação nossa com Deus. É impressionante. Um dia me perguntaram: mas pastor, não tem WhatsApp não? Eu falei: não, senão não vou ter vida social, velho. Não, Facebook já me basta, já está de bom tamanho. E eu me pego muitas vezes vendo coisas tão insignificantes que não vão edificar a minha vida em absolutamente nada. Talvez se Davi nesse momento aqui estivesse ajoelhado no seu quarto, intercedendo pelo seu exército, não teria acontecido isso com ele. Ocupe a sua cabeça, a sua mente, com aquilo que vai edificar a sua vida, que vai edificar a sua fé. E eu estou falando que nós estamos no mesmo barco, irmãos. Deus primeiro ministrou no meu coração e me confrontou em relação a isso. Aí, irmãos, Deus manda o profeta Natã para repreender Davi. Lembram o texto que nós lemos? Deus envia o profeta Natã para ir lá repreender Davi. Quero fazer uma segunda observação aqui. Deus tem um tempo certo para nos corrigir. Viu? Deus tem um tempo certo para nos corrigir. Não pense você que não vai responder pelo que você faz, porque você vai responder. De uma forma ou de outra você vai responder diante de Deus. Eu lembro que eu dei muito trabalho à minha mãe. Mais uma história nossa, viu, mãe? E assim, a minha mãe trabalhava fora. E eu ficava em casa, tomava conta da minha irmã e tal, ia para o colégio. Mas eu só dava alteração no colégio. Eu acho que todo dia tinha bilhetinho para minha mãe. Eu acho que todo dia. E eu queria parar com aquilo, irmãos. Mas eu não conseguia, mãe. Era mais forte do que eu. E aí, irmãos, eu lembro que em um desses dias, aí a minha mãe pegava o cinto, chegava cansada.
do trabalho, né, para descansar. E aí ela recebia reclamação de vizinhança, do colégio, isso e aquilo. Caramba, aí ela pegava o cinto e educava literalmente com a vara. Só que teve um dia que eu acho que ela chegou tão cansada que ela não me bateu. E eu já estava preparado, né? Qual o grito que eu vou dar? Qual o lado que eu vou virar? Tem toda uma estratégia. E aí, esse dia ela não me bateu. Só que eu lembro que tinha uma festinha, sabe? Festinha de criança. Que a gente vai, né? Na rua a gente vai e tal. E estava programado, eu acho que eu recebi o convite, porque eu também era muito penetra. Eu acho que eu recebi o convite. Só que eu me organizei para aquela festa, de um colega, de um amigo. E quando eu saí, minha mãe, não vai não, não vai. Eu falei, mãe, não vai. Você fez isso, isso e isso. Irmãos, eu tinha me arrumado, tinha pego a escovinha de roupa para pentear o cabelo. Eu penteava o cabelo com a escovinha de roupa. Irmãos, eu tinha um bamba. Eu usei bamba cabeção. Bamba. A minha mãe trabalhava na casa de uma senhora, ela trazia a opção de bamba para mim. Bamba. E eu estava arrumado, minha mãe, não vai não. Sabe o que acontece? Sabe o que eu aprendi ali? Existe um tempo certo para correção. Ela sabia que eu gostava de sair, que eu gostava de ir nessas festinhas. E com Deus é a mesma coisa, querido. Existe um tempo certo para Deus te corrigir, porque quando isso acontece, a gente passa a entender que para cada ação existe uma reação. Interessante que Natã, ele chega para repreender Davi e conta uma história. Os irmãos perceberam? Ó rei, ele podia chegar lá pecador. Deus manda te falar isso, isso e isso. Mas o rei tinha poder de vida e de morte. Aí o que Natã pede sabedoria a Deus? Vai lá e vai repreender Davi. E ele conta uma história. Rei, tinha dois homens, um pobre e outro rico. Um homem tinha vaca, porco, marreco, coelho, tinha tudo. O outro só tinha uma ovelha. Aí o homem rico recebe um hóspede, um visitante. Só que em vez de matar um pato dele, uma ovelha dele, ele pega a ovelha do homem pobre e faz um cozido para o seu hóspede. E Natã, ele dá uma dramatizada, perceberam? A ovelha dormia com ele, bebia na sua caneca. Qual é a ovelha que bebe na caneca, irmão? Apesar que hoje em dia é tanta coisa doida que eu acredito nisso. Ele dá uma dramatizada. O que acontece, irmãos? Olhem aí o versículo 5, impressionante. Olha o que acontece. Olhem a reação de Davi. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, Natã, que digno de morte é o homem que fez isso. Tem um outro aprendizado para nós aqui. Sabe qual é? O pecado do outro nos deixa indignados. O que tem de jovem que chega para mim e fala assim: pastor, viu aquela postagem no Facebook? Eu falei, que é o pecado do outro e dele. E o que ele está fazendo? Para o pecado do outro a gente martela, irmãos. Em alguns momentos, sem misericórdia, nos colocamos como verdadeiros juízes. Misericórdia. É assim, não é? Como se não fôssemos pecadores. É engraçado. Algumas pessoas são mais velhas, né? Pastor, tem irmãos mais velhos que chamam a minha atenção. Pastor não está vendo os jovens e tal. Como se o irmão nunca tivesse sido jovem. Nunca tivesse dado trabalho para os pais. O erro do outro nos deixa indignado. Agora, e os meus? Os meus são justificáveis. Quantas vezes no aconselhamento com o jovem já vem se justificando? Não, mas não foi bem assim.
não teve esse peso todo. Essa é uma característica do ser humano, irmãos. Enquanto eu enalteço o pecado do outro, eu escondo os meus. E muitas vezes eu faço isso para que ninguém veja aquilo de errado que eu estou fazendo. Em alguns momentos a gente coloca, na verdade, uma máscara. E isso é desde o princípio, irmãos. Isso é desde o começo. Não fique aí preocupado, não, é desde o começo, Adão e Eva. Deus cria um ambiente maravilhoso para eles. Maravilhoso. Olha aqui, olha, quanta coisa legal. Deus visitava Adão e Eva. Adão. Aí ele olha para Adão e diz assim: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora. E aí então Deus cria Eva. Só que aí Deus determina algo: olha, vocês vão provar de tudo aqui, mas dessa árvore do conhecimento não toque nela. E aí então, os dois, Adão e Eva, decidem provar daquela árvore que não era para mexer. E aí, quando Deus vai visitá-los, Deus fala assim: Adão, o que está acontecendo, Adão? Por que você está se escondendo de mim? E aí então é revelado o erro de Adão. Aí sabe o que Adão diz? Foi a mulher que tu me deste. Coloca a culpa na mulher. Na verdade, coloca até em Deus, a culpa é tua. E tem mulheres que vivem essa opressão. Não, mulheres, mulher é bênção, amém, irmãs? Amém. Mulher é bênção, é bênção. Está repreendido que é bênção. Porque se Adão tivesse dito assim: Eva, nós não vamos comer, e pronto, acabou, porque quem manda é a gente, amém, irmãos? Nem os irmãos acreditam nisso. Nem os irmãos acreditam nisso. Mulher benção, ó, irmãos, isso é desde o princípio. Transferência. Ele podia ter chegado diante de Deus e falar assim: Senhor, me perdoe, eu pequei, tem misericórdia, me acabou. Mas desde o começo, a gente sempre tenta transferir. O erro foi do outro. O erro não é meu. O problema só é resolvido, irmãos, quando a gente decide encarar. Quando a gente admite que ele existe. Quando a gente admite que o pecado existe e que precisa do auxílio de Deus, aí a gente consegue resolver. Existem casais com problemas terríveis, mas vivem de aparência, porque não admitem que o casamento está em crise e que precisa de um auxílio espiritual, de um líder, de oração, de abrir mão. Existem adolescentes e jovens com problemas terríveis. E muitas vezes eu fico abismado. O pai e a mãe não conseguem ver isso. Acha que é responsabilidade da igreja. Existem pessoas doentes, completamente doentes espirituais. Mas enquanto não reconhecerem, não serão curadas. Não serão curadas. Uma das coisas que eu aprendi no CR é sair da negação. Irmãos, como o CR foi bênção. Tenho tomado decisões seríssimas na minha vida hoje por conta do CR. Depois de contar a história, agora para o contexto bíblico aqui, não estou fugindo do contexto bíblico. Depois de contar a história, veja o que Natã diz no versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Meu Deus do céu. Irmãos, Davi aqui fica completamente sem chão. Consegue visualizar? Davi aqui
fica completamente sem chão. Do fundo do meu coração, sabe qual é a minha oração? Que você fique completamente sem chão agora. Que Deus traga à sua memória todos os pecados que você tem cometido. Não para a sua condenação, para que Deus gere vida na sua vida. Porque até quando? A gente vai viver uma vida de pecado. Existem pecados recorrentes, irmãos, que já era para ter parado há muito tempo. Acabou, nova criatura. Não adianta ficar justificando porque isso, porque aquilo não acabou. Acabou, decida. É decisão minha, é decisão sua. Que nesse momento você se sinta completamente constrangido pelo Espírito Santo de Deus. E que você reconheça isso diante dEle. Eu estou falando isso para a sua edificação, querido. Como Deus tem batido no meu coração, sabe? E mostrado aquilo de errado que está em mim, que eu preciso consertar. Não é porque eu sou pastor que eu não peco. De forma alguma, irmãos. De forma alguma, absolutamente. É uma luta diária. É uma luta diária. Você acha, meu querido, que Deus não vê os seus pecados? Você acha que Deus não vê o que você vê? Você acha que Deus não vê o que você faz, aonde você vai? Lá em Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ouviu bem? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Não tem como se esconder de Deus. Às vezes nós caímos na ingenuidade e imaturidade de achar que a gente pode se esconder de Deus. Eu lembro que minha mãe dizia assim para mim quando eu era pequeno: Enessandro, na verdade ela me chama de Moisés, é uma longa história. História para a próxima mensagem. Moisés, não pode fazer isso, porque papai do céu está vendo. E aí eu deixava de fazer. Só que eu ia para um lugar coberto. Por quê? Papai do céu não vai ver o que eu estou fazendo de errado, porque ele está no céu. Sabe o que é isso? É uma mente imatura. E às vezes nós caímos na imaturidade de achar que Deus não está vendo aquilo de errado que a gente está fazendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Não tem como se esconder de Deus. Não minta para você mesmo. Você sabe que o homem, o ser humano é assim. Nós somos assim. Uma outra observação que eu quero fazer, e a última, é que outras pessoas, meu querido irmão, minha querida irmã, acabam sofrendo pelos seus erros. Que tem de jovens que nós adotamos, na verdade, sabe? Nós temos um amor profundo, porque hoje sofrem por consequência de erros dos pais. Eu não acredito em maldição hereditária, porque eu acredito que quando nós temos um encontro com Cristo e vivenciamos princípios bíblicos, acabou. A Bíblia diz que contra Israel não existe maldição e encantamento, e eu e você somos Israel de Deus na terra, amém? Só que por consequência dos nossos erros, outras pessoas sofrem. Quantas mães sofrem por conta dos filhos nas drogas? Olha o que Deus diz para Davi por intermédio de Natã no versículo 10: não se apartará a espada jamais da tua casa. Sabe o que quer dizer espada, irmãos? Morte. Não apartará, Davi, a espada jamais da tua casa. Sabe o que acontece aqui, irmãos? De fato, Betseba estava grávida. Só que o filho de Davi, Betseba, morreu. Sabe o que acontece, queridos? Tamar
filha de Davi, uma jovem linda, só que ela tinha um irmão chamado Amon, filho de Davi também, só que o irmão se apaixona por Tamar, e ele possui a sua própria irmã. Absalão, outro filho de Davi, quando vê que Davi não faz absolutamente, ele fica indignado e mata o seu irmão, e foge. Depois de 3 anos ele volta querendo o reinado do pai, e um dos soldados de Davi mata Absalão. Aí Davi olha para o seu filho e diz: Absalão, Absalão, meu filho amado, por conta de um erro, de um pecado, irmãos, será que valeu a pena? Será que esses contextos históricos e bíblicos estão aqui por acaso? Nós podemos aprender com isso. A gente não precisa pecar para ver o resultado daquilo. Eu quero encerrar esse momento, já quero chamar o Ministério de Louvor, por favor. Eu queria muito que você prestasse atenção no que eu vou dizer. Muito mesmo. Sabe por quê? O pecado tem destruído vidas e famílias, irmãos. E se a gente não se atentar para isso, muitas outras famílias perecerão. A Bíblia narra uma história muito interessante em Josué 7. Deus havia dado Jericó nas mãos do povo de Israel. Só que Deus havia falado assim: Josué, não toque em nada, porque tudo será anátema, tudo será amaldiçoado, então não mexa em nada. Só que Acã, ele vai e pega o que não era para pegar. Sempre tem um, né, irmãos? A gente vai fazer um retiro, vai fazer um passeio, a gente demarca o lugar e diz assim: gente, não pode fazer isso. Sempre tem um que vai fazer aquilo. Aí Acã vai lá e pega aquilo que não era para pegar, alguns bens, e ele esconde. Aí o exército de Israel vai para uma segunda luta, para uma cidade chamada Ai. E aí Josué olha e fala assim: não manda todo mundo não, manda 2.000, 3.000 homens só. E aí quando chega lá, o povo de Israel perde a batalha, 36 homens morrem. Josué fica indignado diante de Deus e fala: Senhor, o que aconteceu? Sabe o que Deus diz para Josué? Josué, levanta daí, Josué, porque Israel pecou. Mais de 2 milhões de pessoas, irmãos, o povo de Israel, por conta de uma pessoa. Olha o que Deus diz: olha, Israel pecou. 36 pais de famílias morreram. Quantas pessoas precisarão sofrer mais para que você tome uma decisão hoje? Já não basta? Você pode acabar com isso. De verdade. Você pode acabar com isso. Sabe por quê? Porque mesmo sendo assim, pecador, Deus, Ele te ama. Mesmo eu sendo pecador, nada vai me separar do amor do Senhor. Deus, Ele nos ama. Eu quero te convidar a ficar de pé, e eu queria muito que você fizesse dessa canção a sua oração, e que você rasgasse nesse momento o seu coração, sabe? Se abra para Deus. Deus já trouxe à sua mente aquilo que você precisa colocar diante dEle. Agora é com você e o Senhor. Você pode cantar? Pobre pecador,
Existe o amor de Deus por você. E o diabo não vai roubar isso do teu coração. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Obrigado, Deus. Deus me ama. Obrigado, Deus. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Diga pra Deus. Deus me Obrigado, ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Obrigado, Pai. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Diga isso pra você mesmo. Você que precisa ouvir isso, que Deus te ama. Porque o diabo quer roubar essa verdade do teu coração. Deus te ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E a igreja? Vamos ouvir a igreja? Diga isso pra você, diga isso pra você. Oh. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Oh! Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar algo importante para você aqui. Lembra que eu falei que um plano
maquiavélico de um homem segundo o coração de Deus dá certo. Sabe por que Davi se torna um homem segundo o coração de Deus? O segredo está no versículo 13, quando ele é confrontado por Natã e pelo próprio Deus. Sabe o que Davi diz? Pequei contra o Senhor. Sabe o que te aproxima de Deus? É o reconhecimento do teu erro, do teu pecado, querido. Porque Deus sabe que você é pecador. Você acha que Ele não sabe? Foi Ele que te criou. O importante é o teu coração, a sinceridade do teu coração diante de Deus. Porque você pode esconder qualquer coisa de qualquer um, mas de Deus você não pode esconder. Eu quero perguntar para você que ainda não teve a experiência de entregar sua vida para Jesus, você que quer dizer um basta, eu não quero mais viver a mesma vida, Inessandro. E eu sei que se eu disser para Deus: Senhor, pequei contra o Senhor, vai haver um mover no mundo espiritual e Deus vai ouvir a sua oração. Eu quero orar por você. Se você quer dizer: olha, eu quero dar um rumo na minha vida, eu quero entregar a minha vida para Jesus e reconhecer os meus pecados diante dele. Existe alguém nessa noite? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Existe alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém nessa noite que gostaria de dizer para Deus assim: Senhor, chega, Pai, eu quero confessar diante de Ti os meus erros e pecados. Deus abençoe. Talvez você que andou afastado por algum período, e você sabe o quanto é ruim andar lá fora, e você sabe que o seu lugar é aqui, e você quer dizer: Senhor, pequei contra o Senhor. Você quer voltar para Jesus nessa noite? Levante uma de suas mãos. Deus abençoe. Mais alguém nessa noite? Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Aleluia. Eu quero dar um abraço em vocês. Vocês podem vir aqui? Vocês podem vir aqui? Eu quero muito abraçar vocês. Sabe por quê? Hoje está sendo quebrado cadeias na vida de vocês. Está sendo quebrado grilhões. Vem cá, eu quero orar por você. Cadê os irmãos que levantaram as mãos? Vem cá, quero pedir os irmãos que me ajudem. Isso, amém. Cadê? Tem mais alguns irmãos que levantaram a mão. Vem cá, querido, quero te dar um abraço, meu irmão. Vem cá. Deus te abençoe. Deus derrame sobre a sua vida bênçãos incontáveis. Amém. Tem outros irmãos. Olha, não tem problema. Se você ficar constrangido, eu peço que você me procure no final do culto, porque eu quero saber o seu nome, eu quero te dar um abraço, eu quero orar por você essa semana. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido irmão e minha querida irmã, e eu estou falando para quem é crente já. Talvez você precise colocar algumas coisas diante de Deus hoje. Talvez você precise colocar algumas coisas diante de Deus hoje. Eu quero chamar a Monique aqui. Se você quiser dizer para Deus: Senhor, pequei contra o Senhor, que não haja constrangimento no teu coração, porque esse é o momento seu e do Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Aleluia, Deus. Esse é um tempo de renovo para a vida de vocês, viu? Eu acredito nisso. Esse é um tempo de renovo. Sabe por quê?
Nós estamos no início do ano e já é tempo de quebrar grilhões. Até quando você vai viver aprisionado com isso? Você está confessando diante de Deus, querido. Você está confessando diante de Deus. E nesse momento aqui é o momento que o diabo cai por terra, porque não vai existir mais prisão para a tua vida. Você consegue entender isso? Porque você está dizendo: olha, diabo, você não pode me acusar mais. A Bíblia diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabeis que tem um advogado junto ao Pai. E nós estamos confessando ao Pai. Senhor Deus, nós confiamos em Ti, Pai. Há poder no Teu nome, há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Nós cremos no poder que liberta, no poder que cura, no poder que está sobre todos os nomes, Senhor, no Teu nome, Jesus. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, por nós cremos no Teu poder. Senhor, se existe alguma boa dádiva, algo bom, algo que possa ser louvado em nós, isso vem do Senhor. Deus, nós não temos dúvidas. Senhor, olha o Teu povo, olha para mim, olha para nós. Deus, nós precisamos do Senhor. Ah, Deus, nós não queremos viver de aparência, Senhor. Não queremos estar nesse lugar e vivermos como se não estivéssemos, mas nós queremos ser cheios do Senhor, cheios, completamente cheios do Teu Espírito. Nós queremos ser Seus melhores amigos, Senhor. Nós queremos Te sentir ao acordar e ao deitar. Deus, nós queremos fazer diferença nessa geração, Senhor, tão fria. Nessa geração tão fria que ignora o Teu nome, que ignora o Teu legado nas nossas vidas, Senhor, nós queremos. Pai, no nome de Jesus, muda a nossa sorte. No nome de Jesus, entra, Senhor, no nosso interior. No nome de Jesus, que o Teu manto, Senhor, seja passado. Nos permita tocar no Teu manto, Senhor, no nome de Jesus. Que saia a virtude dEle. Que recebamos da Tua virtude, Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu declaro que no nome de Jesus não nos conformaremos com o pecado. No nome de Jesus não nos conformaremos com o pecado. Seremos diferentes. Seremos completamente cheios do Teu Espírito, Senhor. Não seremos religiosos, mas teremos a Tua marca em nós. Não queremos religião, mas queremos vida contigo, Senhor. Pai, levanta aquele aqui, Senhor. Aquele que já teve intimidade contigo e que hoje não tem, só vive um protocolo. Levanta esse homem, Senhor, para que ele viva experiências contigo no seu quarto, assim como ele já viveu antes, Pai. Levanta essa mulher, Deus, que já creu no poder de um clamor e que hoje não crê mais, Pai, no nome de Jesus. Que ela seja visitada pelo Senhor nessa noite. Que ela veja que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não muda, que o Senhor pode todas as coisas. Visita essa mulher nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu Te rendo graças. Eu Te rendo graças porque eu Te conheço não de ouvir falar do Senhor, mas eu Te conheço de andar ao Teu lado. Te rendo graças, Senhor, que se a bênção não me alcançar, oh Deus, eu Te rendo graças porque mesmo que aquilo que eu tenha interesse ou vontade não acontecer, eu Te rendo graças mesmo assim. Porque eu não estou no Teu lado por coisas, mas eu estou no Teu lado pelo que o Senhor é na minha vida. Pelo que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo, Pai. Eu Te rendo graças nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Eu queria que só vocês cantassem a estrofe desse louvor, para vocês entenderem o amor de Deus sobre a vida de vocês. Só vocês. Eu queria que vocês cantassem junto com o Ministério de Louvor. Você pode cantar isso? Canta para você. Isso.
Aleluia. Isso, diga para Deus. Oh, Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca permita que o diabo roube essa certeza do coração de vocês. Não deixe. É assim, que as bênçãos do Senhor recaia sobre a vida de vocês a partir desse momento. Tudo aquilo que estava retido no mundo espiritual, que seja liberado agora no nome de Jesus. Vamos cantar todos juntos? Oh! Você pode aplaudir ao Senhor? Seu amor é tão grande. Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Ó, vão ter testemunhos aqui, viu? Eu creio nisso. Vocês podem sentar. Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Deus é maravilhoso.